Olá, mais um Memória Rede Manchete. Mas antes, vá lá, se inscreva no canal, clica lá, curte e compartilhe, porque hoje é mais um daqueles programas imperdíveis. Você não tem ideia de quem está aqui na minha frente. Meu amigo Paulo Newton. Paulinho. Muito prazer. Prazer? Muito bom estar aqui. Prazer de estar aqui. Mas como é que você me chama? General. Por quê? Porque você é um arregimentador de ideias e de coalizão da gente, de reencontros. Juntar o pessoal, né? Exatamente. Nós nos conhecemos naquela primeira festa, né? A gente se cruzava nos corredores, Sim. mas você lá era mais importante do que eu. Não, eu fazia o jornal das 11h30 da noite. Mas eu cansei de sair meia-noite e meia. Né? Como é que você começou na Manchete, Paulo? Teve duas entradas. Eu entrei rapidamente numa passagem, logo depois que a Manchete inaugurou em 83, para fazer a pré de Marquesa de Santos. Que foi... você fez a Marquesa? Eu não fiz a Marquesa toda, chegou. eu fiz a pré. A pré-produção. Então, era final de 83, 84. Aí saí. Saí e voltei depois em 85, mais ou menos. Porque aí eu fazia... Porque eu tenho que contar assim. Quando o Bob Feit separou-se de Roberto Dávila, cada um ficou com uma conexão. O Dávila ficou com conexão internacional e o Bob Feit, através da Metavídeo, fazia conexão nacional. Então, fazíamos várias entrevistas com os brasileiros, com gente daqui. E a última conexão nacional foi com José Wilker, que, na época, era rock santeiro na Globo. Não podia ir no ar enquanto ele não tinha se desligado. Ele, nos bastidores, ele já tinha se apalavrado com o seu Adolfo para assumir a teledramaturgia da Manchete, que estava tendo algum tipo de rusga entre eu sou o Erval, o Erval Rossano, com o seu Adolfo queria mandar ele embora. Bom, se o Adolfo queria mandar embora, se ele não gostasse de uma vírgula, ele ia mandar embora. Tem a célebre história que ele mandou o rapaz embora duas vezes. Duas vezes, contei no meu livro, exatamente. Está no seu livro. Bom, aí, quando o Zé Wilker... eu fazia a transcrição de texto, na verdade, para a edição do Conexão Nacional. E aí, quando o Zé Wilker acabou o Rock Santeiro, ele se desligou da Globo e assumiu a teledramaturgia da Manchete e chamou grande parte de que tinha trabalhado com ele na Globo. Isso foi J. Passos, de câmera, Ana Maria Magalhães na arte, foi Patrícia Cravo, foi todo mundo da figurino. Zé Wilker era um doce de pessoa. Zé Wilker era maravilhoso. Maravilhoso. Não é porque morreu, não, mas era sensacional, era um cara inteligentíssimo. A gente se encontrava lá embaixo para tomar sorvete. Exatamente. Lembra daquele sorveteiro que ficava na porta da Manchete? Um sorvete vagabundo, sorvete, mas a gente adorava. Enfim, e aí... Zé Wilker assumiu a teledramaturgia, terminou uma novela que estava no ar, que, se não me engano, era Tudo ou Nada. Aí fez Corpo Santo, que foi... Já foi com a direção da teledramaturgia dele. De José Wilker. Corpo Santo, se não me engano, quem dirigia era Ari Kozlov, não tenho certeza, mas acho que era. Depois ele abriu um horário das 7 na novela, que foi Helena. Sim. Escrita por Mário Prata, do romance de Machado de Assis, adaptada por Mário Prata. E escrita por Mário e Reinaldo... Me fugiu o sobrenome de Reinaldo... Buri? Não. Dagomir Marquese. Pronto, Tá. Dagomir Marquese e Reinaldo, vou ficar devendo o sobrenome. Mas é só procurar no Google que está lá. E, bom, aí levou um elenco estelar, Araci Balabanian, Isabel Ribeiro... Paulo Betti, Luciana Braga. Foi um monte de gente para Manchete. Era sensacional. Minha Flor de Formosura, mulher na época, a mulher de Luiz Fernando Goulart, que era
a atriz que morreu no Batomushi. Meu Deus. Me eu sei fugiu o quem é. nome dela, eu mas sei todo quem é. mundo sabe. Yara Amaral. Yara Amaral. E imagina, Thales Panchacon era o galã da novela. Bom, quando terminou Corpo Santo, Helena ocupava o lugar a faixa das 7. Zé Vilker chamou Glória Pérez para ir para Manchete. Porque Glória Pérez tinha tido uma novela brecada na Globo, que era Barriga de Aluguel. E ela já tinha a estrutura não estava toda pronta, mas tinha uma estrutura meio básica de Barriga de Aluguel que ela aproveitou e ficou definido que ia se adaptar o romance de Mérimée, Carmen, para a teledramaturgia. E assim foi. E aí veio mais outra leva de famosos, como Lucélia Santos, Paulo Betti foi para fazer Carmen também, José Wilker. Ele trabalhou também Sim, ele Carmen, era. né? Como era uma adaptação, o Toureiro virou um piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1. Que era Zé Wilker. E o lançamento de Paulo Gorgulho, que era o José. Tá. Júlia Lemertz era Micaela. Mas você entrou por causa da Glória. Da Glória. A Glória que te chamou. Não, Zé Wilker já tinha me chamado, e aí eu virei pesquisador de Glória Pérez para a novela. Você fazia pesquisa para a novela Carmen. Fazia pesquisa para a autora da novela. Não era produtor, você era pesquisador. Não, eu era pesquisador. Mas depois... Como a minha formação é de jornalismo, a gente Isso. aprende todas as... tem uma Todas noção as faces, de todas né? as... da profissão, e eu fiz pesquisa. Bom, que tinha lá a questão da pombagira, que era a Neuza Borges. E olha, a pesquisa deu um naquela sucesso. época não era no Google. Não era no Google, não. Não, A pesquisa tinha que ler, tinha que saber, tinha que ir no lugar, tinha que procurar, anotar tudo, passar todo o texto, porque ficava no telefone, a gente chegava da gravação 10 horas da noite, Glória Pérez me ligava às 2. Glória escreve à noite. Ela passa a madrugada escrevendo. Então, às 2 horas da manhã, ela tinha uma dúvida, ela me ligava. Simples assim. Mas era ótimo. Era muito bom. Bom, aí fizemos a novela. Zé Wilker, no final de Carmen, saiu da Manchete. Tinha uma outra novela. Foi o lançamento de direção solo de Luiz Fernando Carvalho. Carmen. Isso. Depois virou esse mega diretor poderosíssimo. E nessa novela talentosíssimo. Carmen, você contou uma história aqui. Exatamente. Porque ele fez parte também desse livro aqui, do livro 40 anos, né? De Histórias Vivas da Rede Manchete, que nós lançamos agora esse ano. Lançamos, quer dizer, teve a reedição de novo de Volta à Cena, de uma grande atriz. Grande atriz. Conta essa história, porque essa história é ótima. Vou me furtar a dizer o nome. E no lançamento comercial da novela, apresentando o elenco e o comercial todo, era Chercher Guzmão. Isso. Era o cara do comercial, do Merchan, e juntou todo o comercial, todos os patrocinadores. Lá no 12º, na verdade. É onde o seu Adolfo fazia as festas deles, passeios, reservado com convidados especiais. Ele recebeu o Albert Sabin. Sim. Eu conheci Albert Sabin, Sim, que me vacinou na polio. E eu o conheci através do seu Adolfo. Nossa, sou grato ao seu Adolfo até hoje. E, enfim, aí uma determinada atriz foi apresentada a seu Adolfo. Ela não estava mais atuando. Não estava mais atuando. Ela voltou a atuar em Carmen. Ia voltar a atuar em Carmen. E ela virou uma religiosa. Virou religiosa, E aí, mas ela tinha feito os filmes com nudismo, com sexo, com tudo. E ela, ao ser apresentada a seu Adolfo, ela falou que estava tendo muito prazer e tal, e seu Adolfo falou que gostava muito. Ela é de ver ela trepando. Ela trepava muito bem. E ele falou isso com a maior espontaneidade. Ele falou isso na frente de todo mundo, uma espontaneidade doida, e ficou uma saia justa.
ficou um silêncio, assim, cortante. E eu não me lembro quem retomou a fala, porque teve uns que saíram, assim, meio de perto pela tangente. Não foi Glória Pérez que pegou... Acho que foi Glória Pérez que deu uma saidinha, assim, meio constrangida e tal. Imagina. E isso virou uma piada no coisa. Assim, vocês sabem o que seu Adolfo falou para fulano? Enfim... E foi, essa história está aqui falava, no livro. E a história está no livro, no segundo livro. Enfim. Aí fizemos Carmen, que foi deu o primeiro Ibope de novo. A Globo, a Manchete já tinha tido vários insights em cima da Globo com a novela. Uhum. Aí acabou a novela dia 4 de maio, se eu não estou enganado. Tá vendo? Não sou só eu que tenho memória de elefante, não. De 86. Aí, quando foi no domingo, dia 5, terminou no dia 3, teve reprise dia 4, dia 5 era domingo, e eu recebo uma ligação na minha casa, na época era telefone fixo. Era a Márcia Ítalo, minha coordenadora, dizendo que eu precisava estar na Manchete na segunda-feira, dia 6. Eu falei, como assim? Eu não vou, não. Eu estou de férias. Eu tinha emendado uma coisa na outra, estava sem férias há não sei quanto tempo. Eu falei, eu não tinha combinado que eu estava de férias, gente. Eu estou de férias. Pelo amor de Deus, vai. Porque seu Adolfo demitiu, mais uma vez, seu Adolfo demitiu a produção toda de Angélica, do Clube da Criança. E eu preciso de um produtor, não tem ninguém lá para assumir, e não tem ninguém, não sobrou ninguém, e agora essa bomba caiu aqui, eu tenho que juntar a minha tribo para a gente tocar o programa. Dia 6, porque não tem frente, não tem nada. A Xuxa já tinha saído, a Xuxa já tinha saído, a Angélica tinha saído do balão. Alguma coisa um negócio assim. que ela fazia antes, que eu já não me lembro mais, eu troco balão mágico com o Trem da Alegria, não sei qual era assim. Qual era o outro. Ela saiu e assumiu o Clube da Criança. Seu Adolfo, vamos reeditar o Clube da Criança e tal. Seu Adolfo, na época, era bastante atuante e ele dava uns palpites. Quando era errado, a gente tentava contornar e falava com ele como... Às vezes. Às vezes. Tira essa merda do ar! Tira essa merda do ar. Ele fez isso com um outro programa infantil que era apresentado por um casal de apresentadores que eram casados na vida real, que ele mandou embora. Está contado aqui também, é da vaca. É o da vaca. Exatamente. Então... Mas era muito bom, ele era divertidíssimo. Muito. Aí o que aconteceu? Lá fui eu para lá. Eu falei, mas Márcia Ítalo, que programa é esse? É o programa da Angélica. Quem é a Angélica? Quem é a Angélica, né? Eu não sabia, 1986. de fato. Eu não sabia, de fato, também, quem era. Paulinho, em 1986 ninguém sabia quem era a Angélica. Aí eu fui e... Bom... o programa era muito ruinzinho, né? O cenário todo branco, meio feio, meio ruim. Eu falei, gente, que bagaça que é isso aqui. Era muito rudimentar, não tinha muito investimento, não tinha muita vontade de ninguém. Aliás, com o clube com o Clube da Xuxa também era assim. Tá? Pobre da Xuxa ficava lá sozinha, sem Paquita, sem ninguém, aquelas crianças atormentadas. Porque aquelas crianças atormentam mesmo, eu sei o que eu sofri. E eu falei, pô, Marcelo, não sei se eu quero ficar, eu vou aturar criança. Particularmente, eu gosto muito de criança, dormindo preferencialmente. Mas quando elas se juntam, é uma tribo. É complicado. Enfim. Ninguém controla elas. E na televisão, elas ficam excitadas e levadíssimas, enfim. Bom, mas eu fui, aí não gostei de nada. Mas gostei da Loura. A Loura era sensacional, né? Tinha 13 anos de idade e... 13 naquela época? 13 anos de idade, ela nasceu em 73 e em 86 ela tinha 13 anos. Aí... Você virou padrinho dela. Virei. Padrinho da Angélica. Eu gosto dela até hoje como se fosse minha filha. E assim, gostei muito dela, do jeito dela, a espontaneidade, e a gente ria muito, a gente estabeleceu... Ela aceitava as coisas que você falava? Aceitava várias vezes. Quer dizer, ia ela e a mãe, né? E a família, e o pai também muito, né? Seu Chico e Angelina, Que eu me lembro que todo mundo falava isso, que a mãe da Angélica estava sempre junto, o pai junto e tal. E aí, ela aceitava bem legal, assim. Várias vezes eu parei, ela nunca tinha acostumado
sido acostumado a isso, eu parava a gravação, que era o Marcelo Zambelli que dirigia. Quando ela falava qualquer coisa errada, eu falei, minha função aqui não é deixar ela cair no ridículo, ser ridicularizada e tal. É uma menina, não tinha obrigação de saber. Então, eu acho que adulto tem que orientar. Então, ela fala, ai, fiquei até meia tonta. Parou. Meia você põe no pé. É meio tonta. Aí voltava, bom. Entendeu? Bom. Para dar um embasamento de correção, não ficar uma esculhambação. Bom, e assim fiquei na Angélica até ela fazer 16 anos de idade. Você ficou um bom tempo. Fiquei, Aí, depois, o Vitor Paranhos assumiu a direção artística. E o César Filho tinha assinado um contrato com a Globo, com a Manchete, desculpe. Isso. E aí criaram um programa para o César Filho fazer lá na Manchete, que era um programa para jovem. Eu esqueci o nome. Era um programa para jovem, um programa de entrevista. Não era para criança, era para jovem. Não, era para jovem. Mas não chegou a ir ao ar. Chamava Mistura Fina. Isso. Não chegou a ir ao ar. Você falou, eu me lembrei agora. Nós gravamos 2 pilotos que tiveram coisas engraçadíssimas, porque na época estava uma certa restrição de verbas. Então, o cenário foi feito com um tipo de plástico, o cenário era branco, com uns bandões atrás. Isso era 89 para 90? Mais ou menos. 89 para com 90. Luz, que o colorido do cenário era luz atrás de umas tapadeiras de tecido. Era muito interessante. Para a época era interessantíssimo. E a escada tinha neon embaixo, embutido. Antigamente era neon, azul, né? Hoje é LED, né? Era neon, na época não tinha LED. Aí, na hora, o cenário tinha uma forração no piso, que um plástico bem resistente e tal. E aí compraram um plástico mais vagabundo, porque era mais barato. Eita. Então, vamos comprar um plástico mais vagabundo. A primeira atração musical foi Elba Ramalho, que desce com um salto fino a escada, um saltão grandalhão, e desce a escada, furou o plástico inteirinho. Muito bom. Conclusão. Deu uma lambança, nós deixamos a Elba cantar e tal. Quando ela terminou, foi, Elba, não valeu, porque o cenário está todo esburacado atrás, porque a escada aparecia, né? Quando tinha o corte da grua, a gente gravava no teatro. Então, tinham 3 câmeras fixas e a grua, que tinha um take de cima. Então, aparecia o esburacado todo e tal. Enfim, bom, teve que adaptar e tudo mais e tal. Dali você foi para onde? Não foi, o Mistura Fina não foi ao ar? Não foi ao ar. Daí foi minha última passagem pela Manchete. Pela Manchete. Aí depois você voltou para onde? Eu voltei para... Já foi para a Fundação Escola? Não. Fiz um CNT primeiro com o Vitor Paranhos, que também tinha saído, e depois é que eu fui para a TV Escola em 95. 95 você foi para a TV Escola? 95 eu fui para a TV Escola, porque Dona Ruth estava... Dona Ruth Cardoso estava fundando uma TV de educação, uma TV do MEC, no Brasil. Então, ela trouxe um modelo de televisão educativa da Inglaterra, do Reino Unido e do Japão, que em tempos de invernos rigorosos, as crianças não podem sair para ir para a escola e tal, então tem uma atualização de matéria e de educação para as crianças através da televisão. Pela televisão. Ela importou esses dois modelos e me chamaram, através de uma amiga, fui chamado para ver, você não quer fazer essa TV agora? É uma TV só de educação, do MEC, que está sendo criada agora e tal. E foi a melhor coisa da minha vida. Sopa no mel. Foi a melhor coisa da minha vida, adorava aquilo, gosto até hoje. Foi uma pena isso ter saído do ar. A TV não está mais no ar, mas fizemos coisas sensacionais. Fomos a primeira TV que fizemos, a TV Escola, que fizemos uma série de educação especial. Fizemos educação de deficiência mental. É educação para especiais. Exatamente. Que legal. Separado a Dona Ruth tinha uma cabeça fantástica, né? Separado por cada deficiência. Deficiência mental, deficiência auditiva, deficiência... Enfim. Para quem não sabe, ela que criou a Bolsa Escola.
Sim. Ela que criou a ela Bolsa era uma sumidade. A criança tinha que ir à escola para que a família recebesse a bolsa. Se não fosse a escola, era cortada. Fundamental. Entendeu? Dona Ruth era uma mulher espetacular. Você chegou a conhecê-la pessoalmente? Fazíamos reuniões frequentes Ótimo. antes de fundar. Aliás, você também conheceu um ministro, né? Um ministro da desburocratização. Conheci o ministro Hélio. Como é que foi isso? Hélio Beltrão, que foi ser entrevistado na Manchete. Bom, calor de 80 graus no Rio de Janeiro e o ministro ia chegar no 766, não no 804. Eram dois prédios, tá? Era o 804 e o 766. O 804 era a entrada principal e o 766 era a entrada do outro... Do Bloch, da Bloch Editores. Isso. Ele ia chegar por ali. Então, me pediram para descer. O produtor faz tudo. Lava, passa, cozinha, arruma, penteia o cabelo e faz maquiagem. Eu já fiz maquiagem, inclusive. Quando o maquiador faltou, eu já fiz maquiagem. É mesmo? E dublei Lucélia Santos numa cena. Que isso? Já chego lá. Aí eu desci para esperar o ministro. O ministro chegou, eu me apresentei e levei o ministro para a sala de seu Adolfo, que ficava no 8º andar. 8º andar. Saí do elevador e entrei. Quando entrei na sala do seu Adolfo, saindo do elevador, entrava no corredor e a sala do seu Adolfo era à esquerda, na parede de vidro lá, na frente do prédio. O ministro, um calor doido, o ministro estava suado, e aí eu falei, o senhor quer uma água e tal? Marta era a secretária. Marta, secretária do seu Adolfo. Isso. Pediu água e tal, veio o garçom com água para o ministro e tal. Marta falou para o ministro, o senhor não quer tirar o paletó? Seu Adolfo deu uma saída, já está voltando. Sim. Quero. O ministro tirou o paletó, botou o paletó nas costas da cadeira, em frente à mesa de seu Adolfo. Bom, aí chegou alguém da direção. Vamos atrás vamos encontrar seu Adolfo. E saiu uma certa procissão atrás do seu Adolfo. Que eles foram para um lado do 804. E seu Adolfo entra pelo 706 e entrou na sala. Eu estava já saindo, quando o seu Adolfo entrou na sala, eu vejo o seu Adolfo pegar o paletó do ministro e falou, não quero quem fez bagunça aqui na minha sala. Não gosto de bagunça. Pegou o paletó do ministro e atirou pela janela. E o ministro lá na frente do corredor. Eu falei, agora... Eu não sei se eu me suicido agora ou depois. Foi, pelo amor de Deus. Porque ele não gostava de ninguém que pusesse... Não pusesse nada. O paletó, o nada, casaco. Nada. Nem na mesa de edição não podia ter casaco, não podia comer, não podia ter nada disso. Tinha o famoso bigode, que era o fiscal da gente. Sim, o bigode eu contei no meu coisa, ele era o James Bond era o agente secreto do Jaquito. O X9. Ele andava no corredor de madrugada. Aquele homem não dormia. Aliás, eu queria saber que hora ele dormia. Porque eu chegava lá às 10 horas da manhã, ele estava lá. Eu ia editar 2 horas da manhã, ele estava lá, eu não sei que hora que ele dormia. Eu não sei se ele dormia, inclusive. Eu já estou desconfiado, depois eu estava pensando nisso, que ele ou era imortal, ou era um espectro, ou era um lobisomem, uma espécie de uma coisa assim, porque... Ou vampiro. Vampiro, eu não sei que diabo que era aquilo. O Zé Bigode era o cara que controlava, entre outras coisas, o lanche do pessoal da noite. O lanche do pessoal da edição da lanche. O restaurante fechava às 7 e um abraço. Aí quem ficasse, ficasse. E aí ele dava... Mas era disputado a tapa, né? Exatamente. E era um pão horroroso. E ele dava senha. Com um refresco, não era suco. Era um refresco que podia ser de qualquer coisa que você nem identificava. E às vezes o sanduíche era pão com... Era um pão seco com um refresco que a gente falava assim, é de abacaxi? Não era de maracujá, por exemplo. Enfim, de tão não identificável que era a coisa. Bom, e a gente tinha um fumódromo que era na época todo mundo fumava. No quarto andar. Não, em todos os andares tinha. Sim, mas no quarto andar. Começou no quarto andar. Foi sugestão minha para o Jaquito. Porque não podia fumar lá. A gente ia fumar lá. E aí não podia jogar cinza no chão, mas também não tinha cinzeiro. Então era um inferno, porque... Tinha que guardar a Você guimba. guardava a guimba. E se jogasse a guimba no chão, porque toda vez que saía um grupo de lá
depois que fumava, ele ia lá inspecionar Pra ver se se tinham tinha jogado. guimba no Isso, chão. Se isso, tivesse, falava com o senhor Adolfo, olha, saíram. E ele sabia o nome de todos nós. Era impressionante. Por isso que eu acho que esse cara era sobrenatural. Ele não era de verdade. Enfim. Mas e aí, o paletó do ministro jogado Aí pela o paletó janela? do ministro ele já tirou pela janela. Lá descia eu correndo pelo elevador do 706 para catar o paletó do ministro. Ainda bem que caiu na rua, né? Caiu na calçada. Imagina, Na calçada, é. porque tinha peso dentro, caneta, essas coisas. Meu Deus e do aí caiu. Graças a Deus não tinha celular. Imagina se é hoje. Eu Com o tinha celular quebrado. no bolso, pá! Quebrou. Quebra o iPhone 14 do ministro. E aí você voltou com... Voltei com o paletó na mão, desesperado, de vontade de desespero, para não encontrar um ministro. Porque Claro. imagina se o ministro está voltando. É. E eu Que com o você tá paletó fazendo? dele. Roubando? O que que Você está roubando o paletó? Vim para a manchete, fui roubado. Quer dizer, eu, no mínimo, ia ser preso. No mínimo, né? Aí eu falei, entreguei o paletó à Márcia. A Marta. A Marta. Eu falei, Marta, agora o que a gente faz com isso? Sim. Seu Adolfo, esse é o paletó do ministro. Não, mas não pode ficar aqui. Aí seu Adolfo deixou, porque ele tinha uma mesa redonda, Aham. que, aliás, era uma coisa bem engraçada. Porque ele não gostava de bagunça, mas aquela mesa redonda na frente da mesa dele era uma Era zona. uma zona. Tinha Eu um ia monte falar de pilha isso. de livro, tinha roteiro, tinha copo d'água, tinha tudo. Né? Ele Eu falei, deixava a ué, zona para aquela mesa redonda. não é engraçado. Aí ele deixou botar o paletó do ministro numa cadeira da mesa redonda. Aham. E pronto, graças a Deus o ministro voltou, aí foi apresentado, e aí eles foram fazer reunião e tal. E eu segui minha vida. Graças a Deus, aí falei depois com o povo, olha, seu Adolfo jogou o paletó do ministro pela janela. Eu espero que não tenha perdido nada, nem caído nada. Se o ministro sentir falta de alguma coisa, porra. Tem que fala ver, que né? foi seu Adolfo que Não, mas o jogou. risco que você correu de o ministro De dar de cara encontrar com o ele, ministro, "Que dar você de tá cara fazendo com meu ele e paletó?" eu Claro. com o paletó na mão. E agora o que eu faço? Né? Agora, vem cá. Você continua mascando chiclete ou não? Não, pois é, o chiclete, que era muito na moda, eu entrei no elevador. Eu posso falar o que ele falou? Não, né? mais Não, eu ou vou menos, falar mais ou menos. Eu vou ver como é que eu faço. Aí ele entrou, ele já tinha tido um caso lá com um editor que tinha saído para comprar um sanduíche. Voltou com um sanduíche e entrou no elevador. Ele entrou, viu esse editor comendo. E ele falou assim, não pode comer dentro do elevador. Ele Dentro do falou, meu elevador. Não, e depois ele falou, ele falou, mas eu comprei, esse sanduíche é meu, seu Adolfo, foi eu que comprei. Ele falou, o elevador é meu, eu que comprei. Dentro do meu elevador não pode comer. Parou no outro andar e tirou o cara de dentro. Ele fez isso com um bailarino que estava surfando sorvete. Exatamente, não Eu pode. contei isso no livro. É. Aí eu entrei mascando chiclete. Eu não sabia que ele estava lá dentro, porque todo mundo evitava de entrar, porque ele estava com a cachorra, com a manchetinha. Aham. Que era a segunda, que tinha crachá, tinha tinha crachá. tudo. Ele vigiava a gente, que a gente tinha que estar de crachá. E aí, quando eu entrei no elevador, ele já estava lá dentro, com a cachorrinha sentadinha do lado dele, e ele estava lá dentro, e eu estava mascando chiclete. E ele falou, não pode comer aqui. Eu falei, não, eu sei, seu Adolfo, eu não estou comendo não, isso é chiclete, a gente fica só mascando. Mascando? Eu falei, na minha época a gente botava outras coisas femininas na boca do que chiclete. E tinha mais gente no elevador, eu fiquei vermelho, sem Mas graça você teve que pra mostrar caramba. o chiclete Mostrei pra o ele? chiclete, abri a boca, mostrei o chiclete para ele. E aí ele me vengou essa pérola de que na época dele se botava Outra coisa. coisas femininas na boca. E aquela história que você contou também sobre a Carmen, da Lucélia. Eu dublei Lucélia. Aí foi assim, a gente estava gravando na Fazenda Santa Cruz. É uma fazenda imperial que tem lá em Santa Cruz. Né? Enfim. esqueci Aliás, o tinham nome dela. várias Eu ali. acho que é a Fazenda Santa Cruz. Era longíssimo. E aí a gente só tinha aquele dia para gravar tudo. A sequência toda de cenas. E deu o horário, já tinha passado do horário, a Lucélia tinha um compromisso, eu falei, não vou poder fazer a cena toda, eu vou ter que sair. E aí ela saiu. E Luiz Fernando ficou passado, eu falei, e agora o que a gente vai fazer e tal? Lúcia Fernanda, que era continuista, a gente pode adaptar depois, você faz fechado e tal. Eu falei, se pode fazer fechado, não tem ninguém que possa fazer aqui, depois grava o áudio e põe, e aí você...
que você acha, Luiz? E aí Luiz adaptou e falou assim, a gente tem que arranjar alguém para dar o take de trás, para mostrar que é ela. Eu fecho na flor do cabelo, Magro, ou no cabelo e tal. magro, Pepe uma com o pessoa ombro magra. de fora. É você. Figurino. Põe a roupa de Lucélia nele. Eu falei, não acredito. Você virou Carmen. Aí eu virei Carmen por um take. Aí eu me vesti de Carmen, era uma roupa branca, cigana, assim, me lembro da blusa, tomara que caia. Um aplique no cabelo, meu cabelo era grande na época, botou os apliques aqui, puxou aqui, botou a rosa vermelha aqui. Acho que não era rosa, era uma papoula, era uma flor vermelha enorme. Ela usava uma rosa, né? Era uma rosa, era uma coisa vermelha. Vermelha. E ela estava abaixada, assim, e aí ele fez um take de trás, aparece Mas não meu tinha que ombro. falar. Não, eu não falei. Tá. Tinha fala, mas a fala foi colocada depois em áudio, Tá. gravou no estúdio, e colocou lá. inseriu na edição só o áudio, foi de conta que ela está falando, cortou para outro. Quer dizer que E você aí eu fui foi Carmen um dia. por um take. Fui Carmen por um take. Mas a novela Carmen teve outras histórias. Uma das histórias que vocês estavam gravando na praia de Itaipu, Foi. às 2 da manhã. Não, gravamos a primeira. Gravamos. Ela tinha que tomar um banho de mar e tal. A Pombagira mandou ela tomar um banho de mar, não sei das contas, ppp. Foi. Bom, e Luiz Fernando pôs ela nua. Uma equipe muito restrita. Ela entrou no mar Ela nua. entrou no mar, mas o take era de longe e tal. E quando saiu, tinha um frontal, mas ela estava absolutamente nua. Aí nós falamos com o Luiz Fernando, olha, não pode no frontal na TV, não pode. Nem feminino, nem masculino. Não tinha tido. E aí Luiz Fernando falou, bom, a gente adapta na edição, a gente dá uma arrumada, porque eu tenho outros takes para fazer. E aí essa história chegou em Seu Adolfo. Aí, Seu Adolfo, então vamos botar ela pelada na televisão. Falei, Seu Adolfo, mas a gente vai pagar multa, porque não pode ter no frontal. Paga a multa. Nunca ninguém fez, nunca teve um nu frontal na TV brasileira. Então vai ter o primeiro. Põe ela nua. E botou ela nua. Mas qual foi a justificativa dele? Que ele queria o quê? Que ele queria Mostrar ver a perseguida dela. A perseguida da... Exatamente. Vamos botar a perereca dela na TV. E pronto. E foi. Foi. E teve multa? Teve. E ele pagou. Pagou, mas... Se pagou isso, eu não sei. Isso a gente não sabe também. Isso é uma incógnita. Porque rezava a lenda que ele pedia dinheiro emprestado num banco, para o outro, pagar outro, pagar outro, e no final dos contos, ele não devia nada a ninguém. Enfim, e teve o no frontal, e aí... Mas, Paulinho, como é que você define? Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 6 anos? 6 anos. 6 anos, né? Na Manchete. Eu fiquei 5 anos. Como é que você define, sabe, essa coisa que todo mundo tem com a Manchete? Nós que trabalhamos lá, mesmo quem trabalhou pouquinho. Eu me lembro, tem gente Narvaez, trabalhou 2 anos e pouco e tal, mas é apaixonado pela Manchete. Trabalhou 19 anos na Globo, mas, sabe, apaixonado pela Manchete. Como é que você define isso? Porque, primeiro, as coisas eram bem coesas. A Globo começou muito espalhada, tinha que gravar aqui e ali, tinha só um estúdio da Vormatos, que era pequenininho, o Jornal Nacional de um lado, as novelas do outro, enfim. Depois fez aquela... Aliás, os programas todos, né? Todos, depois Chico Anísio. depois fez aquela cidade em Maricá, né, se não me engano, enfim, uma cidade cenográfica. Então, as pessoas não se encontravam, não se viam, era uma coisa. A Manchete concentrava tudo no Rússio. Sim. Porque tínhamos 4 estúdios, na verdade. 3 grandes, né? 3 grandes estúdios. E tinha aquele estúdio pequenininho, onde Xuxa começou a gravar, que era ali, descia uma escada, era entre o quarto e o terceiro andar, aquele negócio ali meio embutido. Então, depois ela foi para o Teatro Adolfo Bloch. Depois ela foi para o teatro, Mas antes era ali naquele estúdiozinho mínimo, estúdio Por isso que eu via, às vezes, porque eu passava, a Xuxa estava gravando, eu via as crianças fazendo maior tumulto. Era um inferno, era um inferno. Porque você sofreu com a Angélica. Depois no teatro também era um inferno. Ainda tinha o tal do lanche das crianças, que a gente tinha que dar lanche. Não, eu tinha que ir ao juizado de menores justificar e pedir autorização para gravar com criança. Era muito difícil, era muito complicado. Que é uma coisa que eu critico bastante, né? Porque... eles eram acompanhados dos responsáveis, só entrava com o responsável. Com o responsável. Né?
Quer dizer, criança abandonada na rua pode, para ir com o pai e com a mãe na televisão não pode. Não pode. Então, eu não entendo muito isso, mas como eu não sou... Não é legislador, nem não, tá, não, deixa para lá. Deixa para lá. E na manchete? Aí, Como é na que manchete, aquela coisa porque era tudo concentrado. Então, a gente se conhecia, o jornalismo conhecia, a produção da linha de show, a linha de show conhecia a teledramaturgia conhecia o jornalismo. Todo mundo se encontrava. Todo mundo se encontrava. E mais, encontrava o pessoal da revista. Isso. Encontrava os fotógrafos, Frederico Mendes, enfim, encontrava o pessoal da Eliela, Fatos e Fotos, Amiga fazia matéria, enfim. Todas. Aí tinha ela com o Miele e com a Leila Richards. Leila. Isso. E que ia convidados, atores, atrizes, cantores, enfim. Desde o início, todo mundo se concentrava, se encontrava muito. O Bar Academia com o Valmor Chagas. Exatamente. Né? Ele levava, nomes levava nacionais. Nacionais. Cenário de Renato Lage, maravilhoso. Depois teve Nas Ondas do Rádio. Cenário lindo, também de Renato. Cenário lindo, que era um rádio. O cenário era cor-de-rosa. Me lembro muito que eu, às vezes, substituía Isolda. Quando ela tinha que fazer uma externa, alguma coisa, eu segurava o estúdio para ela, que era gravado no teatro também. Enfim. E aí criou um centro de documentação, porque foi Edna Palatini, que foi da Globo para a Manchete, e criou todo o centro de documentação, de registro de imagens, e banco de imagem e tudo mais, que perdeu-se, ninguém sabe aonde foi aquilo. Tem gente que diz, não, vai enfiou. voltar a Manchete. Como vai voltar a Manchete? Não tem nada. Não tem nada. Não, mas as fitas, aquelas fitas todas se perderam. Não tem fita. Não tem fita. Fita tem que ter pelo tempo, exatamente. Não tem como. Isso é utopia. Se a Manchete voltar, começa do zero. Entendeu? E espero que dessa vez com áudio, porque entrou muda no ar por teimosia de seu Adolfo. Eu não acredito em bruxas, mas dizem que elas existem. Fizeram uma pastral da Manchete. Manchete ia estrear às 7 horas da noite. Aliás, estreou às 7 horas da noite. E aí falaram para o seu Adolfo assim, seu Adolfo, o mapa astral da Manchete é maravilhoso. Ela é geminiana com ascendente em Leão. É uma beleza com ascendente em Capricórnio. É uma maravilha de mapa astral. Agora, Mercúrio, às 7 horas da noite, está retrógrado, que é o deus da comunicação. Então, pode ter algum ruído de comunicação. Se o senhor estrear às 9 da noite, às 21 horas, vai ser uma maravilha, que Mercúrio vai estar andando para frente, o planeta Mercúrio. Eu contei essa história aqui para ela, está contando para mim. Eu não Olha entendo. Que coisa maravilhosa. Eu não entendo de astrologia, mas dizem que Mercúrio é o planeta da comunicação. Isso. É o regente de Gêmeos. Então, Mercúrio estava em domicílio, porque era 5 de junho. Sim. 5 de junho o Sol estava iluminando o signo de Gêmeos e Mercúrio estava em domicílio, no signo que ele regia. Porém, ele estava andando para trás. Às 21 horas, ele começaria a andar para frente. E seu Adolfo falou, não acredito nessas coisas, não vou mudar nada. Aí entrou... No mínimo ele falou, vai a merda. Vai a merda, não vou mudar. E aí entrou mudo. Entrou mudo. Ficou alguns minutos no ar, ele falando lá. E gente aberta lá no 12º, maior solenidade. Exatamente, ele mudo no ar, aí caiu, entrou slide, levou mais meia hora... Para saber que a chave não tinha... a chave não tinha entrado, acho que só entrou no ar 8 e pouco da noite, Mercúrio já realmente estava andando para frente. Sim. A Manchete foi, eu falo sempre que ela foi a última grande TV aberta brasileira. Ela foi a última, porque ela reuniu um time fantástico. Você imagina, você nunca podia imaginar na sua cabeça você ter sido o precursor da carreira da Angélica. Com certeza. Imagina. E hoje, verdade, ela tá você a considera como filha. Nossa, não, e no Criança Esperança, arrebatadora. Entendeu? Então, Nossa, às vésperas dos 50 anos, fantástico, e continua fantástico, e vai continuar. Mas eu atribuo isso da Manchete, primeiro por essa proximidade das gravações, depois teve Água Grande. Sim. Né? Que íamos aquele vai e vem naquela Kombi miserável, mas ia todo mundo para lá, voltava todo mundo se encontrava. Então, era uma coisa que era coesa, que era
agradável e tal. Além do mais, nós éramos uma família realmente. Viu? Não tinha... É isso. A família. Não tinha uma... Deveria existir, mas Tinha. não nos moldes que estávamos habituados em outras emissoras, de disputas e de puxada de tapete e de picuinhas, enfim, não tinha essas vaidades ainda exacerbadas. Não sei se ficasse no ar até hoje, se não ia ter, mas enquanto eu lá estive, não tinha isso. Né? Eu tenho orgulho de dizer que eu trabalhei na Manchete com os melhores profissionais que eu tive na minha vida. Na minha vida foram os profissionais fantásticos. Exatamente. Um deles Eles é você, porque eu trouxe até e fiz questão que você participasse Muito do obrigado, livro. mas você também era, você foi precursor daquilo tudo lá. Fui também, né? Né? Todos nós fomos, né? Fomos. Agora a gente é. Mas não tem não tinha uma vaidade exacerbada. Não. Eu tenho um exemplo muito bem disso. Quando estava gravando Helena, Aham. tinha uma cena com a Cristiane Couto e, se não me engano, com o Chiquinho Brandão, eu não me lembro, ou com o Luiz Maçãs, eu não tenho certeza de qual dos dois atores era contracenava. E eles eram dois atores jovens, Aham. primeira novela deles, e era uma cisterna no Alto da Boa Vista, um calor miserável, e estavam sentadas esperando a vez de gravar a cena delas, Dona Araci Balabanian, Dona Isabel Ribeiro e Dona Yara Amaral. Caramba. Vestidas em veludo, Nossa, mãe. gravando Helena. E os meninos, a Cristiane Couto e o partner, o ator que contracenava, que eu não sei qual dos dois era, tinham que se esbarrar, eles vinham andando, se esbarravam, e a maçã que um deles estava comendo caía no chão, eles abaixavam, aquela clássica cena de um casal reconhecer amor à primeira vista, em olhar um para o outro. E eles erraram 18 vezes a cena. Nossa. A contra-regra não tinha nem mais maçã. Acabou. Tinha que se virar o outro lado. Vai virando. É. E aí alguém falou para Dona Araci, vamos interromper a cena deles, vamos gravar a cena de vocês. E eu falei, não, eles estão em início de carreira. Ator Que é legal, assim. que legal. Gente, magnânimo essa... Imagina. 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 Como é que uma atriz consagrada... Já era consagradíssima. Sim, sim. Entendeu? As três já eram consagradas. Imagina. Isabel Ribeiro vinha de um sucesso retumbante no cinema, Isso. São Bernardo. Nossa, e Yara Amaral nem se fala. Tinha feito Vale Tudo. Tudo, Enfim. né? Aí... E ela deixou eles gravarem primeiro. Que legal. E depois que gravou a cena dela. Enfim, então eu acho assim, a Manchete era realmente uma família. Né? A gente se dava, a gente se gostava, a gente almoçava junto. Eu almoçava com o pessoal do jornal da primeira edição, Leda Nagler e o produtor dela, naquele restaurante que tinha no segundo da piscina. Não, no terceiro andar, né? Terceiro andar. Foi dali que o senhor Adolfo empurrou uma jornalista americana que falou mal da Manchete. Ele, sem querer, passou e empurrou, ela caiu dentro da piscina. Ele entendeu o que ela falou, que ela estava falando mal da Manchete. Aí ele empurrou. Porque ele era uma pessoa... Então, era assim, era uma coexistência. O relacionamento era muito bom, era muito saudável. Um ajudava o outro ajudava um. Haja visto aquela festa que você ajudou em 2011, que nós colocamos quase 300 pessoas. Exatamente, que está no YouTube, que todo mundo fala até hoje. Até hoje. Eu acho que é isso. Eu acho que o astral da gente também... primeiro, a qualidade dos profissionais, que era indiscutível. Segundo, a gente queria derrubar a Poderosa. Segundo, que é uma TV de excelência. Excelência. Não estou aqui eu falando... De Deus, nem não, é de excelência. Era uma disputa saudável. Era uma disputa saudável e os relacionamentos em cada emissora eram diferentes, apenas isso. Mas na gente tinha essa coisa de fraternidade e tudo mais. Pensava-se junto. Quando o Jaime Monjardim foi e criou o Milkshake, por exemplo, toda a produção do Clube da Criança, de que eu fazia parte, ajudava na produção do Milkshake. Que legal. Com Sandra Clara era a coordenadora, Marcia Ítalo era a coordenadora e Sandra Clara era a produtora. Depois Sandra passou a coordenadora e não sei quem que ficou na produção do Milkshake, que Chacrinha tinha morrido e o Jaime inventou de fazer um programa musical com mistura de todos os ritmos, por isso que chamava-se Milkshake.
E todo mundo ajudava, todo mundo... Né? E aí tinha um cantor lá que aí o Eliela, por exemplo, queria entrevistar, ia lá, fazia contato. Posso falar com fulano que está aí e tal? Eu vi que ele está aí, a gente pode gravar... Enfim, tinha essa... É uma simbiose que existia. Exatamente, essa facilidade de contato e ninguém se estressava. Não vai falar com o meu artista, quem trouxe foi eu. Não era assim, não rolava. Não era assim. Não rolava isso, era muito interessante. Paulinho, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui, foi um prazer enorme. Obrigado a você. Ter trazido um beijo a todos. Essas lembrança, lembranças que a gente alimenta a gente. Faz muita questão que isso seja passado para as pessoas que às vezes não conheceram a Manchete e gostam da Manchete. Exatamente. Aqueles 2 documentários que os meninos fizeram, da UERJ e da Uniswan. Com certeza, exatamente. Né? Exatamente isso. Jaspion vive. Olha, 2 recadinhos. Primeiro... Mas, Santoro, antes de terminar, eu quero dizer o seguinte: oficialmente, profissionalmente, Sandy Júnior cantaram profissionalmente pela primeira vez no programa de Lima Duarte. Aquele da chamava Globo? Som Brasil. Isso. Som Brasil. Mas, extraoficialmente, amadoramente, eles cantaram no Clube da Criança, porque quando o pai foi cantar no clube e as crianças foram, o Sandy Júnior foram, eles eram mínimos, acho que 4 anos, 5 anos. E aí a Angélica chamou os meninos no palco e eles cantaram que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha e tal. Que você foi nem sabia, nem sabia a letra direito e tal. Então, a primeira vez que eles cantaram no canal de televisão foi na Manchete, no Clube da Criança. Que legal. Lamentavelmente, essa fita não existe mais e não era profissional ainda, ele não existia ainda como Mas dupla. Mas é a sua palavra e como aí da Angélica. Não, todo mundo sabe disso, a Angélica sabe disso. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. A maioria não sabe. Oficialmente foi com o Lima Duarte, no Som Brasil. Mas extraoficialmente eles cantaram na Manchete. Maravilha. Paulinho, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado a mim. Orgulho de você fazer parte dessa tropa. Obrigado a mim. Que fez como você diz que eu sou general, né? Então a tropa que fez parte aí do livro. Foi um prazer. E faz parte do nosso coração. Foi um prazer. Muitíssimo obrigado. Jaspion vive. Isso. Olha, e você que está aí olhando para a gente, vendo, esse livro aqui tem histórias maravilhosas, 40 histórias que eu pedi aos meus colegas para escrever e a gente juntou tudo no livro. Se quiser o livro, entra no meu e-mail, fala assim, luissantoro51@gmail.com. Está aqui, está aqui embaixo, ok? Entra, manda um e-mail para mim que você vai receber o livro em casa, autografado, tá? Com uma dedicatória para ti, ok? E olha, quando terminar o programa, não esquece de ver a vinheta que passa da Manchete, que era aquela vinheta que abria a Manchete e terminava a Manchete. É uma vinheta maravilhosa que emociona a gente até hoje. Ok? Muito obrigado. Não esquece, curte, compartilha e se inscreve ali no canal. Tá bom? E vamos terminar como a gente sempre termina. Fique com a gente.